E aqui eu introduzo a você uma questão. Preste atenção, Mel. Você gostaria que Deus não tivesse razão em todas as coisas? Gostaria? Porque eu encontro muita gente que com toda sinceridade me diz, eu não estou falando só da criação da barata, não, que é uma unanimidade feminina universal. Se Vox Populi fosse Vox Dei, a barata seria extinta da Terra antes de eu terminar essa frase. Pelas mulheres. Mas não estou falando disso, não. Por exemplo, eu me lembro quando eu era pastor em Manaus, um presbítero, que depois eu vim a saber que ele estava tendo um caso que perdurou por anos na vida dele, que atrasou toda a caminhada humana dele. Foi trágico, porque ele caminhava bem, mas quando ele desenvolveu aquele caso paralelo, como ele era um homem de família, não queria deixar a esposa e os filhos, mas ficou apaixonado lá pelas peripécias pepequenses que o visitaram, e não conseguia largar, igual você com o celular, não posso viver sem ele, sem minha mão nessa palmilha, pois bem. Aí ele começou a me procurar, me dizendo assim, escuta, pastor, não existe nenhuma chance de que essa interpretação monogâmica do Novo Testamento não esteja equivocada. Aí ele foi lá para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, seja o bispo, o presbítero, o ancião, o pastor, marido de uma só mulher, não será porque o membro comum pode ter 2, 3, só o bispo é que se deve ser? Aí eu falei, por quê? Você está a fim de renunciar ao seu episcopado aqui na igreja para abrir o harém? Aí ele, não, é só uma curiosidade, é só uma curiosidade. Eu expliquei para ele o que era, como quando Paulo chegou para pregar naqueles lugares, já havia pessoas com situações constituídas, havia homens com 2 mulheres, 2 famílias, 3 famílias, com responsabilidade com 2, 3 mulheres, não tinha INSS, não tinha seguro, não tinha direito de natureza nenhuma. O salvaguarda de uma mulher era seu marido, dos filhos dela era o pai. Então a responsabilidade mandava que mesmo que o cara se convertesse ao Evangelho, quem quer que tivesse bom senso e o Espírito de Cristo, o fizesse ser responsável para com as pessoas que agora existiam já na vida dele, e as tratasse no espírito do Evangelho, mas que ensinassem às novas gerações que não foi assim desde o princípio, para que o filho dele vivesse agora como foi desde o princípio, quando Deus criou homem e mulher, e não um homem e muitas mulheres. A vida conjugal só se planifica pela unidade de um homem e de uma mulher, não de uma tríade, só pela unidade de 2. E expliquei dezenas de outras coisas, mas depois eu vi que o que ele queria era que Deus não estivesse certo, porque era uma conveniência dele que fosse de outro modo. Então, em que sentido você vê? E você questiona Deus. Todo dia tem gente que me questiona Deus porque um filho morreu, ou porque a mãe, ainda com 62 anos, se foi, ou porque ficou grávida depois de... resolveu casar com 38. Aí é uma loucura, né? A época boa para ter filho é entre 18 anos e 25, 26, daí os óvulos começam a envelhecer. Quando a gente chega já com 35, eles estão velhos. Com 40 tem que fazer muito exercício para tentar ter um filho hoje em dia. Aí tem. Aí fica grávida, aí com 3 meses ou 2 meses, aí aborta. Ele se zanga contra a natureza, contra a criação. Sabe? Parece que tem que ter um universo particular para cada indivíduo, conforme o capricho de cada um. Aí, esses são aqueles que transformam Deus num conceito. São aqueles para quem Deus fica do tamanho da concepção deles.
Porque eles não estão dispostos a se entregar grotescamente a Deus, a se doarem rude a Deus, a se darem por inteiro, sem perguntas e sem questões. Mas fica aqui a minha pergunta para você: você gostaria que Deus não tivesse razão em todas as coisas acerca da vida? Acrescenta aí, Fernando, acerca da vida. Você gostaria que Deus não tivesse razão em todas as coisas acerca da vida? Em quais áreas? Por exemplo, me diga, em quais áreas? Você tem aquela luta que diz: eu não concordo com Deus nisso. Não concordo, não concordo, não concordo. Discordo de Deus. Me perdoa. Eu discordo em gênero, número e grau. Faria reparos. Me diga quais os seus reparos, honestamente. Ó Todo-Poderoso, fale-me. Fala que eu te escuto, meu Senhor. Mas pelo amor de Deus, seja sincero. Se você tem reparos a fazer a Deus, se você tem queixas a apresentar, se o que você experimenta na vida poderia ser melhorado se Deus quisesse, Ele não quer, embora você não faça nada a respeito, mas você demanda que Ele faça para você o seu trabalho, como Deus diz em Isaías 58, a espiritualidade desse povo é essa: diz, não me dão razão, mas querem que eu faça todo o seu trabalho. Então me responda, por favor.